Queridos, o dia seguinte da derrota para o Mushuc Runa foi de protestos da Toca, principal alvo, o CEO do clube, Alexandre Matos, e aí faixas foram colocadas, etc e tal. Eu falei aqui, repito, eu entendo que há erros na montagem do elenco, o elenco é de fato desequilibrado, mas nós temos o hábito aqui de sempre apontar e tentar achar um culpado. Quando um acidente aéreo, lamentavelmente, acontece, é uma sucessão de erros. Eu não estou fazendo nenhuma relação à gravidade de um acidente aéreo com o que está acontecendo no Cruzeiro, não, tá? Estou dizendo que é uma sucessão de erros. Para mim, no Cruzeiro, é uma sucessão de erros. Passa pelo Alexandre, passa pelos jogadores, pelo elenco, passa pelo Léo Jardim também. Será que a culpa é só dele? Alguém pode me ajudar com essa resposta, Valuzeiro? Não, a resposta é óbvia, né? Claro não, que não é para muita gente, não é óbvio, não. Claro que não. Claro que não. Mas ontem você deu indícios de que achava que era. Não, isso aí... Deu sim. Você está sendo... Eu tô mentindo, HG? Não. Ontem ele deu indícios Você não mente, não. Eu vou usar uma palavra que você gosta muito. Eu acho que você não acompanhou o programa de ontem. Eu vou usar para vocês tava dois. aqui. Ambos estão sendo desleais, com a minha opinião. Eu aprendi, mas é de uma quantidade assim... que chega a beirar deslealdade comigo é absurdo. A deslealdade sua e do HG Baixa neste esse dedo, momento por favor. de falar comigo a respeito disso é uma deslealdade que flerta com a covardia. O Cruzeiro hoje é um amontoado de... O clube, vamos lá, o elenco de jogadores está defendendo o próprio elenco. O técnico está defendendo o trabalho. O Alexandre também. O Pedro Lourenço defende o cargo de dono do clube. E eu vejo uma ruptura, para mim, aqui de fora, a gente vê o Pedro citando o Matos, mas citando os erros do Alexandre Matos. Diferente da maneira quando... Eu fiz questão ontem, era 2h40 da madrugada, eu estava assistindo a entrevista de apresentação do Pedro Lourenço no Cruzeiro, dia 29 de abril, e depois a apresentação oficial no dia 2 de julho de 2024. E como mudou o tom do próprio Pedro Lourenço quando se refere hoje ao CEO de futebol. Claro, desgaste dos últimos meses, das contratações que acabaram não virando por algum motivo, seja dos jogadores, dos técnicos ou responsabilidade também do próprio Alexandre Matos. O Jardim, que chegou outro dia, cita muito o Pedro Lourenço, mas já falou a respeito do grupo de jogadores. Então nós temos um monte de funcionários, pessoas capazes de trabalhar no futebol, cada uma trabalhando para si, HG. E ninguém trabalhando para o Cruzeiro. São individualistas. Eu não acho que isso... A gente tem que falar muito mais, teria que falar muito mais. Mas longe de mim, como você deu a entender para o nosso telespectador, de que a responsabilidade seria apenas do Alexandre Matos. Eu acho que ele tem uma parcela gigantesca que eu não posso dividir de maneira igualitária para o elenco, para o Jardim e para o próprio Pedro Lourenço. Posso, sem criar polêmica, eu não quero criar isso num dia como esse de maneira nenhuma, até porque eu entendo o momento que o Cruzeiro vive, mas o torcedor do Cruzeiro já não tinha ido lá na Toca, tinha tido uma reunião, e aí ele vai depois de... Ele foi na 2 dias. Que ontem foi para a porta da Toca manifestar. Anteontem foi a reunião que eu, inclusive, acho que não tem que acontecer. Você não tem que receber organizada para dar palpite em gestão. Inclusive, o torcedor foi lá achando que isso faria com que o time ganhasse do Mushuc Runa e não ganhou, perdeu. E aí ele foi ontem de novo. Para protestar. Só que agora contra o Alexandre Matos. O que eu disse Qual ontem... a solução? Então, é o que eu disse. Qual a solução? Tem uma solução. Eu acho que não tem uma solução, porque não é só um problema. É um conjunto. Você não escutou ainda. Primeiro o Cruzeiro precisa entender por que não está ganhando. Para ele buscar uma alternativa para resolver o problema. Por que não está? Eles sabem, não sabem. Por enquanto eles não sabem. Não identificaram ainda. É uma sequência de problemas. O primeiro problema, todo mundo cala a boca. Cala a boca mesmo. Pedrinho, pss. Leonardo Jardim, pss. Vamos proteger e blindar todo mundo que está aqui dentro. Tô com você. Primeiro ponto, primeiro passo é esse. Segundo passo, vamos repensar algumas coisas no campo-jogo. Vamos sentar, conversar todo mundo, tentar trazer todo mundo para o mesmo lado.
Porque não adianta, você está num time de individualistas. A gente sentar aqui e fazer a reunião, para mim, é um erro ontem, com 4 jogadores. Também acho que com 4 jogadores... Principalmente os jogadores que pediram, tá? E principalmente de ser errado. Não, era para sentar todo o elenco, toda a comissão técnica, todo o departamento de futebol. Na toca. Por que adianta? Na toca. Por que não adianta? faz sentido essa reunião ser fora da Toca da Raposa. O que adianta? Com você. Eu sentar Claro aqui, que não. eu sair daqui, a gente sai daqui, vai conversar com o Murilo para fazer pleitos pro programa. Vai todo mundo, pô. O ponto aqui é simples. Eu concordo com o Valor nesse ponto. E aí, nessa situação, ela é simples de ser resolvida. Agora, senta, conversa. O Jardim dá 2, 3 passos para trás em relação ao que ele gosta de futebol. Não é feio, não é demérito, não é problema. Nesse momento, tá difícil de encaixar o jogo dele. Repensa um pouquinho. E, cara, esse time vai chegar em algum momento a conseguir vencer adversários que hoje são considerados adversários fáceis. O Cruzeiro não pode enfrentar o Mushuki Runa e simplesmente, cara, perder, ser engolido pelo Mushuki Runa dentro de casa. Isso é inadmissível, para o bem do Cruzeiro, se cada um continuar correndo na direção do seu trabalho, vai estar uma cordinha amarrada no escudo do Cruzeiro. E aí, em cada direção correndo para um lado. Eu deixei ontem no grupo, desculpa aí, Elton. Eu deixei ontem no grupo uma mensagem para os amigos aqui, de que quando o Cruzeiro era uma associação, de fato o conselho, direção, era tudo uma coxa de retalhos. Cada um ia para um lado, tinha uns grupinhos aqui e tal, num clube associativo. Numa SAF como é mais fácil, entre aspas, resolver os problemas, porque o clube tem um dono. Então o Pedrinho tá gerando incômodo o que o Pedrinho está fazendo de falar. Então é o que eu disse ontem. Pedrinho, entenda que você tem um assessor direto, que é o Olivério Júnior, que é um monstro espetacular, que sabe muito, então ouça e dá uma segurada. O Pedro Júnior é um sujeito que está sendo preparado e já ele vai tocar isso aí. O Pedro Júnior é espetacular, é um líder espetacular. Daqui a pouco ele vai botar mais a cara, mas também já está na dele. Fala pouco ou quase nada. O Alexandre Matos resolve o problema da correção de rota, que é o papel dele. Ele não vai ser demitido, gente. Ele não vai ser demitido. E quer saber o que eu acho? Não é momento para movimentos bruscos, embora ontem eu tenha dito aqui, com a exposição do Pedro, com a exposição do Léo Jardim, o Alexandre Matos poderia procurar a direção e falar, ó, vocês me expuseram, eu não tenho mais clima, mas já que não vai tomar a decisão, não vai ter nenhum movimento brusco, então o Alexandre corrige a rota e segue fazendo o trabalho dele. O Léo Jardim... É contraditório. O Léo Jardim... O que é contraditório? É contraditório, falar que não tem clima e segue... Como é que segue? Veja bem, meu irmão, então presta atenção que eu vou repetir o que eu falei. Você não prestou atenção. Que ele falou ontem. O que eu falei ontem é o que eu acho. A partir do momento que eu tenho a informação que o clube não vai mandar embora, então ele corrige a rota e faz o trabalho dele da melhor maneira possível. Ele, Alexandre. O Léo Jardim tem que resolver o problema da organização desse time em campo. Que faça, porque tem estofo para fazer. E os jogadores precisam executar o que está sendo pedido. Mas... colocando intensidade, competitividade, correndo mais do que o adversário, senão não vai virar. Se cada um